É complicado quando se fala da pessoa dizer que segue o evangelho, mas não é o evangelho genuíno, mas um evangelho que recebeu do homem. Então, é como eu disse, é possível ser evangélico sem o verdadeiro evangelho? Sim. Porque o evangélico ele pode ser evangélico de qualquer placa, de qualquer segmento cristão do cristianismo. É um evangélico que está falando do evangelho, que está falando de Jesus, falando de Deus, falando do Espírito Santo. Mas o problema não é esse. O problema é se está anunciando o evangelho ou o falso evangelho. Então, quando Paulo diz em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 11, versículo 12, todo aquele contexto, falando sobre o seu apostolado, sobre o seu chamado, ele diz que não recebeu de homem algum. Então, nós temos observado que existe multidão de pessoas que estão recebendo um evangelho de homens. É verdade. Recebendo o evangelho do pastor, do líder geral, o fundador daquela vertente, que são milhares de vertentes dentro do cristianismo. E ele diz que prega o evangelho, diz que teve até uma revelação para fundar aquela vertente religiosa de Deus, hein? Eu não sei aonde é que está arrumando isso aí. Aí então, diz que está pregando o evangelho. Mas nós temos aqui fundamentos que Paulo está dizendo, se a pessoa não está anunciando o verdadeiro evangelho, está anunciando um evangelho diferente da realidade do que era apresentado pelo apóstolo Paulo na era primitiva, ele diz que é um evangelho anátema. Mas peraí, mas o evangelho diz que é abençoado. Não, o evangelho do prêmio, sim. O evangelho da graça, sim. O evangelho genuíno, sim. O evangelho puro, sim. A graça pura, sim. Mas o evangelho misturado com lei de Moisés, com tantos requisitos, com normas, com regras, com mandamento de homem, com tradições de homem, segundo o que Paulo diz, é anátema. Então existe o evangelho recebido de um líder religioso, mas não de Cristo. Não da verdade do evangelho. Não existe fundamentação no evangelho de Cristo, na realidade do evangelho de Cristo. Então Paulo deixou bem claro esta questão. Ele não recebeu, ele não aprendeu de homem algum. Não foi ninguém que ensinou para ele. Ele disse que foi por revelação, por intermédio de Jesus Cristo. E o evangelho que você prega, você é evangélico. E o evangelho é verdadeiro ou não?